Oi pessoal, vamos lá? Então a gente está aqui hoje para falar mais uma vez sobre as nossas carteiras recomendadas, dessa vez sobre a carteira recomendada, as carteiras recomendadas de outubro. E aqui eu separei alguns dos principais drivers, né? O que está por trás dessas nossas escolhas, o que foi a tese por trás, não tanto dos papéis específicos, mas do mercado, a nossa visão do mercado. Então tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a gente está muito confiante na queda dos juros em 2023 e que o mercado vai antecipar isso, né? O que quer dizer para o mercado de ações? Quer dizer que empresas mais sensíveis a essa queda de juros deveriam ter uma performance melhor, e é isso que a gente tem em mente quando a gente está fazendo essas carteiras recomendadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu já tinha falado isso alguma vez, então segundo ponto, evitar nomes binários, né? A gente tem eleições, obviamente a eleição vai impactar o mercado financeiro, está impactando, mas a gente quer evitar aqueles nomes, se der Lula, esse nome sobe, mas se der Bolsonaro ele cai. Então coisas desse tipo a gente tentou evitar. E em terceiro lugar, a gente vê também um cenário externo ainda difícil, particularmente com aumentos de juros em diversas regiões do mundo, desaceleração da economia mundial, então esse é um ponto também que vale ficar de olho. Costuma não ser um bom momento para se tomar grandes riscos quando a economia mundial está claramente em desaceleração, com aumento de juros. Então a gente de certa forma, um pouco conservador em algumas coisas na hora de montar os portfólios. Então essas são as principais teses mais macro assim, que direcionaram as nossas decisões. Começando pela carteira valor, então a gente fez algumas trocas aqui. Vale destacar que a gente continua com poucos nomes de empresas produtores de commodities, como eu já falei em vídeos anteriores e carteiras anteriores. A economia mundial ela está em desaceleração, então não é um bom momento para se investir em commodities de uma forma geral. A gente acabou voltando a colocar Vale aqui por alguns motivos. Primeiro, porque a gente já viu a queda do minério de ferro, então na nossa visão o minério de ferro já caiu bastante, então tem um pouco menos para cair. É uma empresa exportadora, então nesse cenário externo ainda é difícil. Se a válvula de escape, como já aconteceu muitas vezes, for o real depreciar, a Vale se beneficiaria disso, sem contar que a gente está vendo também a China voltando a estimular o crescimento econômico, sair um pouco daquela rotina, daquele modus operandi de tentar combater só o Covid. Então a gente achou que o risco retorno para a Vale era melhor, praticamente melhor do que Petrobras, dado que a gente está vendo, como eu falei algumas vezes, o preço do petróleo caindo já há algum tempo, a Petrobras reduzindo o preço de diversos tipos de combustíveis. Além disso, a gente tem a Petro uma ação mais sensível às eleições. Outra troca que a gente fez aqui, outras trocas, a gente colocou VEG no lugar de TOTS, por mais que a gente gosta tanto de TOTS quanto de VEG, a gente achou que era um momento melhor para entrar com VEG, dado também uma empresa exportadora. Acho que a tese de crescimento de VEG está um pouco mais consolidada, que essa migração, aumento de investimentos em energia de uma forma geral, principalmente com motores elétricos, né? O mundo está caminhando para depender menos de combustíveis fósseis. Aí até a VEG é uma empresa que se beneficia bastante disso, sem contar com aquela se beneficia também de investimentos em setor de transmissão, distribuição de energia, investimentos no setor de energia eólica, entre outros investimentos, outras ondas que a gente está vendo agora no mundo. Por último, a gente trocou Hipermarcas, Hypera por Assaí. Aqui também são duas empresas bastante sólidas, com resultados muito bons, baixa volatilidade. A diferença só é que a gente acha que a Assaí está num momento relativamente melhor. A Assaí é uma empresa que tem se beneficiado do aumento do consumo no Brasil, com o crescimento econômico que a gente está vendo, tende a se beneficiar se tiver mais programas de estímulo aí à renda, distribuição de renda com Bolsa Família, auxílios de diversas formas, sem contar que também tem uma tendência de crescimento muito forte nos resultados do Assaí, por conta da compra dos supermercados hipermercados extra, na verdade. Isso está sendo consolidado agora, principalmente agora nesse final de ano. Uma boa parte disso vai ser consolidado nos resultados do Assaí agora no final do ano. Então a gente via uma troca aí de duas empresas muito sólidas, mas com o momento parece que está um pouco melhor para o Assaí. Tá? E os outros nomes que a gente colocou aqui foi Itaú e Lojas Renner. A Lojas Renner, inclusive, é uma aposta que a gente tem feito há um bom tempo, uma empresa muito boa, com resultados muito bons, vem crescendo, sofreu muito com a pandemia, obviamente, mas está se recuperando, inclusive, no momento que eu estou falando aqui, gravando o vídeo, é a melhor performance da nossa carteira, acho que a melhor performance da carteira valor como um todo. Só vale destacar aqui na carteira valor, que eu acabei de falar, de evitar um pouco dessas teses muito binárias de eleições. Esse é um tema muito difícil, eu não recomendo as pessoas fazerem isso. A nossa visão aqui é evitar esse tipo de coisa binária. Eu estou chamando a atenção porque eu reparei, olhando as carteiras no valor econômico no mês passado, muita gente colocou muitos nomes sensíveis a eleições, principalmente empresas estatais. O mês passado foi muito ruim para as empresas estatais, aí quando você olha esse mês, quase ninguém quis correr o risco eleitoral lá nas carteiras do valor. Então, assim, é só para ilustrar assim, que a dificuldade de fazer isso, de tentar
ficar tentando operar eventos, muito difícil de prever como são eleições. Mesmo pessoas parecem mais preparadas para isso, que estão estudando esse assunto há um bom tempo, não conseguiram fazer, eu acho que só erraram a mão, tiveram performances muito ruins quem tentou operar demais essas eleições. Então fica a dica para tentar ter argumentos mais sólidos, um investimento mais com base em coisas mais sólidas, mais previsíveis do que resultado eleitoral. Na carteira Top Picks, a gente também fez aqui algumas trocas, 4 trocas, ainda nessa mesma linha de correr menos risco eleitoral, então a gente acabou tirando o Banco do Brasil para colocar Itaú. A gente gosta dos 2 bancos, mas obviamente Itaú tem menos risco eleitoral e vem numa tendência de resultados muito boa também, assim como o Banco do Brasil. A gente colocou Ambev, eu tinha falado isso no mês passado, era um nome que a gente estava olhando com bastante carinho, com bastante cuidado nos últimos tempos, e vem uma tendência de resultados melhorando bastante por conta do fim da pandemia, por conta de menor concorrência com a Heineken, pelo menos essa concorrência com a Heineken já estabilizada, sem contar que a gente vê o preço dos grãos caindo um pouco, o preço do alumínio também, então os custos de produção da Ambev diminuindo, isso tudo vai acelerar os resultados do lucro da Ambev nos próximos trimestres. Também a gente colocou aqui a VEG no lugar de TOTVS, a mesma troca que eu já comentei na carteira Valor, e por último a gente colocou Edux no portfólio para ter exposição a esse segmento de educação, que foi um segmento que sofreu muito com a pandemia, com menos investimentos do governo nesse setor, e que a gente acha que isso está com uma tendência aí de mudança, tá? Então a gente acabou colocando Edux no portfólio. E aqui na carteira Small Caps, também é uma carteira com muito poucas trocas, essa carteira vem performando muito bem, justifica a gente não fazer grandes mudanças, até porque a gente já tem uma tradição de mudar pouco, a gente insiste bastante nos nomes que a gente está mais convicto, evita ficar tentando fazer muito timing de mercado e acabou fazendo poucas trocas aqui. O único nome que a gente colocou também, que é um nome bastante sensível a juros, é essa empresa chamada Direcional, uma empresa de construção focada em baixa renda. Também é uma empresa que alguns poderiam imaginar que ela se beneficia muito das eleições por conta do volta do Minha Casa Minha Vida, ou com o Bolsonaro aumentando Minha Casa Verde e Amarela, mas no fundo, como a gente já falou também em vídeos anteriores, a gente acha que Direcional, esses programas de baixa renda, de moradias para baixa renda, eles vão ser mantidos em um governo ou outro, tá? Então o risco aqui é muito baixo. A gente viu esse programa começar alguns anos atrás no governo do PT, ele foi mantido pelo governo Temer e Bolsonaro, e na nossa visão, independente de quem ganha a eleição, ele vai continuar, e o Direcional é um bom nome para operar, para se beneficiar no mercado financeiro, no mercado de ações, dessa tendência que a gente imagina que vai continuar, que é o governo estimular esse mercado de construção. Tá? Então, essa foi a única mudança, como eu falei, na mesma linha de ter menos commodities no portfólio, a gente tirou a 3R, que é uma empresa de petróleo. Os outros nomes, como eu falei, a gente manteve, são nomes que a gente gosta bastante, está muito convicto, incluindo Arezzo, o Rap Vida, Intelbras, que é um nome que já está no portfólio há muito tempo, a Localweb também, que é um nome que a gente gosta também, bastante sensível a juros, essas empresas de tecnologia, incluindo Localweb também, são bem sensíveis a juros, também manteve Randon, e Vivara também, só para chamar a atenção, Vivara é um nome que a gente já tem insistido há um tempo, é um nome que a gente gosta, uma empresa com resultados muito consistentes, um crescimento muito consistente, e uma vantagem competitiva muito grande, uma empresa com poucos concorrentes, né? A concorrência da Vivara é muito menos organizada, muito mais fragmentada, então a empresa tem uma avenida aí muito grande de crescimento pela frente. Carteira de dividendos também a gente fez poucas mudanças. Aqui o que vai chamar atenção, a gente está mantendo uma diversificação maior do que o que a gente vê no IDIV, né, que é o índice de referência para ações de dividendos aqui no Brasil. Porque isso que a gente acha que tem muitos nomes fora do setor elétrico pagando dividendos muito altos, aí com perspectivas muito boas, é o caso do Itaú, que também tem pagado dividendos consistentes nos últimos anos. A própria Minerva, que a gente tinha tirado no mês passado, voltou a colocar, a ação caiu. A Minerva está num momento operacional ainda positivo na nossa visão. Aqui vale só chamar a atenção que a performance da Minerva nos últimos meses não foi muito boa. Tem muita discussão de que a China vai, em primeiro lugar, a China poderia estar importando menos carne, por conta daqueles problemas de gripe suína ou outras doenças que tiveram na China, que reduziram a oferta, principalmente de carne suína, favoreceu o aumento da importação pela China de carne vermelha, de carne de frango, entre outras coisas. Isso poderia estar acabando. Da nossa visão, isso pode estar diminuindo, mas não vai acabar do dia para a noite, em primeiro lugar. Segundo, que essas empresas de alimentos, de uma forma geral, essas empresas frigoríficas, de uma forma geral, estão sofrendo um pouco com a expectativa de que o ciclo do gado piore, principalmente nos Estados Unidos. O que é isso? Ciclo do gado piorando, né? Que você ter menos oferta de gado, o preço sobe, consequentemente, para os frigoríficos, com a dificuldade de repassar esse aumento de preço, o resultado deles diminuiria.
tá? Mas o que a gente vê é que aqui na América do Sul, particularmente no Brasil, onde está a maior parte da operação da Minerva, isso não está acontecendo. A gente ainda está num ciclo mais favorável do gado, ou seja, ainda tem uma oferta bastante grande de gado, os preços estão baixos, devem continuar baixos por algum tempo, consequentemente, para a Minerva e empresas de frigoríficos, tem mais espaço para manter uma margem alta no preço da carne que eles vendem aqui para o varejo, tá? Então, consequentemente, a gente mantém uma visão ainda positiva, relativamente mais para a Minerva do que para os outros frigoríficos, isso explica porque a gente está voltando com esse nome aqui no portfólio. Então, basicamente, são essas as duas mudanças que a gente fez na carteira de dividendos. Os outros nomes, como eu falei, a gente já discutiu em vídeos anteriores, mas são nomes também muito sólidos, muito conhecidos, com dividendos muito altos, como o caso de Ambev, CPFL, Energias do Brasil, Taesa também, talvez um dos nomes mais conhecidos, maiores pagadores de dividendos aqui do Brasil. E para concluir, falando um pouco da nossa carteira de fundos imobiliários, dessa vez nesse mês não teve nenhuma mudança. A gente continua também com uma carteira diversificada, que a gente tem evitado, só que vale chamar a atenção, que quem acompanha o nosso relatório já viu, mas para quem não conhece, vale chamar a atenção aqui nesse vídeo, a gente tem evitado, em primeiro lugar, os fundos de papel e também os fundos high yield, tá? Particularmente dentro dessa indústria de fundos de papel, os fundos high yield. Tá? Por que isso? Porque a gente acha que tem um certo risco nesse mercado de high yield. Teve muito projeto ruim, eu acho que acabou sendo levado à frente aí quando os juros estavam muito baixos, principalmente no ano passado, quando os juros estavam 2%, e acho que pode acabar tendo o risco desses projetos não vingarem, os fundos começar a ter inadimplência ou não conseguir pagar um provento alto. E também tem outro problema nessa indústria de fundos de papel, que a gente já falou bastante, é que elas são muito sensíveis à variação na inflação, né? Eles se beneficiaram muito do aumento da inflação nos últimos 12 meses, agora que a inflação está caindo, esses papéis têm tido uma performance muito fraca, então a gente já vinha evitando esses nomes há alguns meses, não precisou fazer nenhuma troca nesse mês, mas vale só destacar que esse é um pouco a filosofia, o viés, a tese por trás aqui da nossa carteira de fundos imobiliários. É uma carteira mais diversificada, que a gente aos poucos nos últimos meses aumentou o peso dos fundos de tijolo e evitou fundos de papel, principalmente os fundos high yield. Os detalhes, explicações por trás aí dessas teses, você pode encontrar também nos nossos relatórios lá no Guia Financeiro. Bom, então essas são as nossas recomendações, as nossas carteiras aí para o mês de outubro. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu like, siga a gente no YouTube e também fica aqui a dica para seguir a gente nas outras redes sociais. A descrição está aqui na descrição desse vídeo.